Pode abrir as portas que eu estou chegando com Contos Empresariais. É o seu podcast que a gente vai contar histórias emocionantes e nesse nosso encontro toda quinta-feira. Mas antes, deixa eu conversar com um cara que é o idealizador disso aqui, que fez o convite para a gente estar com ele. Deixa eu conversar com o meu amigo Rinaldo Dutra. Rinaldo, muito boa noite. Boa noite, Jonas Silva e todos que nos acompanham. Que felicidade estar aqui na estreia do nosso programa Contos Empresariais. Gosto de agradecer por você ter aceitado o nosso convite de apresentar esse nosso programa. E o intuito é contar as histórias dos nossos empresários aqui da nossa cidade que ajuda no desenvolvimento de Camaragibe. Eu quero agradecer a você pelo convite, né? Em nome do escritório, o Camará Escritório Virtual. Acertei agora? Acertei? Para poder estar aqui. E que honra, eu queria que você contasse para as pessoas como é que vai se dar esse projeto. Porque eu já disse aqui para todo mundo, tomei a liberdade de dizer que você vai transformar essas histórias em um livro, né? O nosso objetivo, Jonas, é que no final do ano possamos transcrever as histórias contadas aqui pelos empresários em um livro. Sendo assim, eternizando todas as histórias contadas em nosso programa. Vamos eternizar essas histórias. Exatamente. Então. Aqui no podcast, tá? No YouTube, nas redes sociais, você também acompanha aqui pelo Instagram, nessa quinta-feira, dia 14 de março de 2024. E que honra poder estar na sua casa, dê licença, para a gente poder contar tantas histórias que vai impulsionar você, histórias que vai encorajar a sua vida. E tem convidado hoje? Tem sim, Jonas. Vamos começar em alto estilo. Um grande empresário. Quem é o grande empresário que você traz para a gente hoje, Rinaldo? Estamos aqui com o professor Wellington, formado em Administração e História, especialista em Neurociência da Aprendizagem e especialista em História das Religiões. O professor Wellington é CEO da Banca de Estudo Aprovação, uma empresa de 10 anos, com 2 unidades, no centro de Camaragibe e em Cosme Damião. Professor Wellington, seja muito bem-vindo ao Contos Empresariais. Rapaz, então vamos recebê-lo, já vi que tem história para contar. Rinaldo, você volta quinta-feira para conversar com a gente e trazer mais um convidado. Com certeza, Jonas, um excelente programa para vocês. Deixa eu saudar então o professor Wellington, deixa ele aqui comigo. Agora é com a gente, professor, se sinta em casa. Muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer, né, ter recebido esse convite, né, e saber que é o primeiro episódio. Então, assim, poxa, abrir, que responsabilidade, como é que né? tá o coração para fazer uma coisa assim? Primeiro episódio. Rapaz, eu vou confessar a vocês, né? Foi uma honraria que eu não imaginaria receber, né? E muita responsabilidade também, né? Quando recebi a mensagem, me explicaram o que seria o projeto, né, de Contos Empresariais. Eu disse, mas rapaz, tem tanta gente para chamar, né? Mas começar por educação, eu acho que é grande estilo, né? Uhum. Começar falando de uma empresa na área de educação, diante de tantos desafios que a gente tem, que é fazer educação no Brasil, fazer educação na cidade de Camaragibe. Então, assim, com certeza vocês acertaram. E eu fico lisonjeado de ter sido escolhido para falar um pouquinho aqui da minha história. Primeiro, eu quero saber quem é o Wellington. De onde vem o Wellington? Eu tenho certeza que as pessoas de casa devem estar muito curiosos, né? Curiosos para saber, todo mundo aqui, nessa curiosidade tão grande, eu também estou muito curioso para saber quem é o Wellington. De onde vem o Wellington? Bem, eu sou filho, né, de Dona Cremilda Maria de Lima, sou filho também de José Manuel da Silva, 2 pessoas muito simples. Meu pai não sabe ler nem escrever, minha mãe estudou um pouquinho, até a 5ª série, né, como se chamava anteriormente. E mais 2 pessoas que, lá na minha infância, quando eu paro para pensar de por que ter começado a empreender, eu consegui encontrar algumas respostas exatamente no período de dificuldade da minha família. Porque do momento de dificuldade da minha casa, lá quando meu pai estava desempregado, eu tive que vender bolo de goma com meu pai, aqui na cidade de Camaragibe. Você vendeu bolo de goma, mas assim, na rua? Na rua, dentro de uma caixa de papelão. E como era essa experiência de vender o bolo de goma? Bem, primeiramente foi a necessidade, né? Privação. Então, meu pai estava desempregado e era necessário todo mundo somar renda. Então, minha mãe já vendia alguns produtos de revista e meu pai teve a sugestão de dizer, a gente vai vender alguma coisa, se você puder ajudar. Naquele momento ali,
meados da década de 90, meu pai também por ter pouco estudo, então na mente dele ele não entendia que poderia ser um trabalho infantil. Quando a gente olha a história da grande maioria dos brasileiros, isso foi algo que realmente aconteceu. E aconteceu comigo, não seria diferente, né? Não vi de nenhuma família rica, é uma família muito simples. E foi necessário todo mundo ali vender alguma coisa, ir para o comércio. Então, assim, já comecei ali a ter o meu primeiro contato com o público, com o povo, falar com as pessoas, conseguir vender numa parada, num ônibus, na frente de uma loja, convencer alguém a comprar mas também levar o da criança. Ali você começa a aprender comunicação, né? Fazer comunicação, conhecer as pessoas. Eu acho que é uma grande escola, né, Wellington? Qualquer empresário ele tem que aprender a vender. Vender é algo fundamental. É uma das habilidades que tem que ser ensinado, inclusive, nas escolas. Você tem que aprender a vender. Então, assim, ali foi por uma questão de necessidade, não é? Mas quem está nos escutando, quem está nos assistindo hoje e pensa em abrir um negócio, empreender, um dos caminhos é aprender, faça um curso online, simples, comece a vender. Aprender a vender vai ajudar muito. Então, ter iniciado em vendas ali na minha infância, bolo de goma, queijo, sandália e roupa, inclusive flores com minha mãe. Então, assim, isso me fez desenvolver uma capacidade de me comunicar bem, não é? Obviamente, eu queria ter uma infância como toda criança, de poder ter tido tempo mais para brincar. Eu tive tempo para brincar. Joguei bola, me diverti, fiz muita coisa. Mas eu também trabalhei. Levou a coisa, assim, ao pé da letra, como diz, assim. Exato. Com mais responsabilidade. Com mais responsabilidade, tendo apenas 12 anos. Interessante. Olha, e nessas suas experiências, essas indas e vindas, acho que você está falando um pouco da sua infância. Isso. Né? Você, em algum momento, pensava em crescer na vida, pensava ser quem você é hoje? Para a gente chegar na tua história, eu quero saber o que passava na cabeça do menino Wellington. Rapaz, não passava não. Se eu disser a você que eu planejava algo para o futuro do que hoje eu vivo, de modo algum. Porque quando você é muito pobre, você não consegue ter dentro da sua casa uma cultura de diálogo. E de perspectiva, né? De perspectiva de você cursar medicina, fazer direito. Você não consegue enxergar coisas maiores. É a necessidade, né, Wellington? Exatamente. Então, assim, vislumbrar terminar o ensino médio era ali o possível e depois começar a trabalhar. Não é? Mas algumas coisas começam a acontecer na nossa vida que vai fazendo com que a gente consiga ter perspectiva. E uma delas eu falei aqui em técnica, aprender a vender. Aprender a vender, né? E uma delas é você conseguir encontrar pessoas que vão conseguir inspirar você a ser uma pessoa melhor. E aí, um amigo meu, essa história ela é muito interessante. Um amigo meu, ele conheceu uma empresa chamada de Interdata Cursos. Alguém aqui já ouviu falar? Interdata Cursos. Esse nome não é estranho, não. Interdata Cursos, Vital Carvalho é o dono. Um abraço para Vital. Eu aprendi muito com ele como empresário. E esse meu amigo chegou para mim e disse assim: Wellington, tem uma empresa lá no Derby que se você panfletar na rua, eles vão te dar o curso de graça. Tu vai ganhar um curso de graça. Um curso de computação, curso de computação gráfica, digitação. Isso era muito caro, era coisa de R$1.000 para aquela época. Tu vai... Eu disse... Você quer dar carne a gato, rapaz? Já viu? Aqui já tava vendendo bolo de goma. Panfletar é a coisa mais fácil do mundo que eu tinha para fazer. E ainda ganhar o curso. Então, assim, eu aceitei o desafio. Aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida. Primeiro que a gente não recebia. A gente recebia tinha até uma palavrinha que era uma permuta. Era uma permuta. Então, a gente ia ali pro sinal, dava o panfleto e ia acumulando um banco de horas. Com esse banco de horas, você fazia um curso. Então, eu aprendi digitação, informática, rede de computadores, computação gráfica e Excel avançado. Ô, Wellington, só me permite uma coisa. Para essa galera que está assistindo a gente agora, você está falando de digitação. Essa galera talvez não saiba o quanto isso, a perspectiva do agora. Porque para você estar navegando hoje no computador, a digitação lá atrás ajudou muito para as pessoas que tinha que fazer, era datilografia? Na época já era teclado. Já era computador PC, que os computadores grandes... Era digitação mesmo. Já era digitação, ASDF, você aprender a memorizar sem olhar para o teclado. Então,
Mas você chegou a fazer datilografia? Porque eu fui longe lá. Eu tive uma pequena experiência na Associação dos Moradores perto de casa. Porque o pessoal botava muito isso, né? Colocava muito isso lá, mas foi uma aula ou duas. E era a grande novidade. Era a grande novidade. Tem que fazer um curso de datilografia. Era a grande novidade. Essa galera não sabe nem o que é datilografia hoje, mas prossiga. Grande novidade. Então, assim, eu tive contato com um empresário muito forte do Brasil, que naquele momento a Interdata estava entre as maiores empresas informáticas do Brasil. E ali, de digitador, fiz digitação, fiz informática, né? E eu me tornei monitor. Me senti muito importante. Vem aí o empresário, né? Monitor de digitação. Né? Minha mãe, quando eu disse, mãe, vou ficar com monitor de digitação. Então eu ficava lá, ia pro colégio de tarde e ia auxiliar a galera a aprender a digitar. Passar a técnica lá do programa. Não era nem remunerado. Mas na vida de qualquer pessoa, muitas vezes você vai passar por isso. Naquele momento ali, aprender era um salário, tinha muito mais valor do que um salário. Porque quando eu fui para a faculdade, quando eu consegui abrir um negócio, tudo que eu aprendi no mundo da informática, cara, eu estava com um passo à frente de muita gente. Não precisei contratar ninguém, eu mesmo já sabia fazer. Fazer uma planilha, uma folha de pagamento, vincular uma planilha com a outra, trabalhar como ajudou, hein? Montar um slide, apresentar um seminário na faculdade, né, com um slide montado tudo bonitinho ali no PowerPoint, e a galera dizia, como é que tu sabe fazer isso? Esse cara é o gênio. Eu dizia, né? eu dou aula disso. Mas assim, então tudo começou ali na infância. Ter contato com essas pessoas que tinham uma bagagem cultural, que tinham um capital intelectual muito maior do que o meu, me fez mudar, não é? Olhar para mim e dizer, pô, dá tempo de acompanhar essa galera aí. Deixa eu só pedir uma pausa nessa tua conversa, porque você trouxe pra gente algo pra gente refletir. Eu vejo essa garotada aí ultimamente, né? Fala assim, ó, arrumei um emprego, mas você tem que aprender algo, você vai ficar aqui estagiando, não vai ganhar nada. Ah, não quero. A maioria das pessoas que a gente vai trazer aqui para o Contos Empresariais, que a gente faz assim, uma anamnese antes para entender o que é o empresário, o que é que a gente entende? A maioria delas começaram a trabalhar assim, tipo, recebia um mimo sem ser um salário, mas estava ali acreditando. Então, só para dar essa mensagem dentro do que você disse, você que não acredita, você pode não sair do lugar porque você não acredita exatamente que você pode ser um cara que está aprendendo, né? E pode se tornar um grande profissional depois, porque nem tudo é dinheiro, né? Nem tudo é dinheiro. Você começa a ter contato com pessoas que têm uma linguagem melhor do que a sua, se vestem melhor do que você. Então você começa a viver um mundo diferente, que era aquele mundo que eu vivia de periferia. Ali na UR7 Várzea, Cosme Damião, aqui de Camaragibe. Então, assim, trouxe uma perspectiva para mim que eu comecei a querer não invejar. Mas eu vi que era um caminho que, se eu tivesse próximo a essa galera, eu ia chegar... Pro sucesso. Eu ia pro sucesso, não é? Então eu comecei a compreender um pouco isso. E tive algumas amizades que... eu tive uma amiga lá, instrutora Adriana Capani, instrutora de computação gráfica, uma pessoa espetacular. Era uma pessoa de poucas palavras, mas ela era direta ao ponto. Ela não conversava com você querendo lhe agradar em momento nenhum. O que ela tivesse de lhe dizer, ela ia dizer agora. E eu era muito maturo. Eu tinha algo... Ali eu já estava com 17 anos. E ela muitas vezes chegava para mim e dizia, vem cá, vou te dar uma dica. Presta atenção nisso aqui. Não faz desse jeito, não. Presta atenção nisso aqui. Não faz desse jeito, não. Isso aqui, quando tu for fazer, faz desse jeito aqui. E ela fazia isso nos bastidores. Essa mulher não sabe como ela foi me aperfeiçoando, me modelando. Encontrei outras pessoas fantásticas. Era uma pedra bruta sendo lapidada. Uma pedra bruta sendo lapidada. Por que uma pedra bruta? Eu tinha a vontade, mas eu não tinha um conhecimento. Eu queria fazer, mas não sabia o caminho. E tinha gente mais experiente do que eu ali dentro daquela empresa. Então, assim... E eles viram minha trajetória, então eu fui muito bem acolhido pelos instrutores na época, porque eles olharam assim e disseram, esse cara dava papel um dia desse e veio aqui e está como monitor de digitação. Aí depois tinha uma prova, para poder ser instrutor de informática, tinha que fazer uma prova prática, teórica e uma aula. Aí a Interdata lhe dava uma certificação para você ser instrutor da unidade. Aquilo ali era tudo para mim, cara. Ia ser o meu emprego.
É o meu primeiro emprego. Foi ali, eu posso dizer assim, oficialmente o meu primeiro emprego. Por quê? Eu lembro que tinha um edital enorme para estudar e tinha a Bíblia do Windows, a Bíblia do Word, a Bíblia do Excel e a prova era pesada. E tinha que dar uma aula, inclusive, pro dono. No dia da aula, quando você passava... Que desafio, hein, mano? A última etapa, depois da prova teórica e prática, era dar uma aula para Vital. E ele ficava lá junto com o cara de redes, olhando pra gente, olhando tudo. Em um dos módulos, eu fui reprovado. E eu vou te dizer por que eu fui reprovado. Eu esqueci de botar uma acentuação numa palavra. E aí... Que dureza! Eu não esqueci o nome desse cara mais nunca na minha vida. Bruno. Tinha passado no Windows, no Word. Foi na aula de Word. No PowerPoint, tinha passado em todas as provas. A última eu deixei o Word. Dei uma aula... cabeçalho, nota de rodapé, e aí fui por quase escrever. E ele perguntando, eu fui falando, escrevi uma palavra faltando um acento. Quando terminou, ele fez... Tu vai fazer a prova de novo, eu disse. Por quê? Porra, acabei de dar uma aula do caramba, sei de tudo do conteúdo. Ele fez, tu esqueceu de colocar o acento. Eu disse... Por isso? Bruno, tu vai me reprovar por causa de um acento. Eu tinha, acho que, ali, quase 18 anos. Wellington, tu vai dar aula para um público que é diferente, cara. Um curso aqui é R$ 1.500. Era 3, 4 salários mínimos na época. Tu é médico, é jornalista, a galera sai da Federal, vem pra cá. A gente não admite um erro no que você fizer. Você passou em todos, só tá faltando Word, vai estudar mais? Aí eu... Beleza. Aceitei, questionei no primeiro momento, mas isso foi... Quando eu hoje olho, tenho 40 anos, então quando eu olho para trás e vejo tudo isso que eu passei, foi... Fala assim, porra, Bruno, tu ajudou pra caramba, né? Pra não dizer aqui, né? Pra porra, caramba. Bruno, por favor. Não tem faculdade que muitas vezes te faça saber. Não é? Você viver ali na prática o que você realmente vai ter que fazer. Então, assim, foi formidável. Então, a Interdata, para mim, já encontrei Vital, já disse ele pessoalmente também. Ali foi uma faculdade para mim, para trabalhar com pessoas, linguagens, aprender a me comunicar bem. Enfim, e ali eu tive contato ao mundo dos negócios. Então, a gente agora vai saber um pouco do empresário. Né? Você tem um currículo muito grande, graças a você, viu, Bruno? Bruno deu uma falsinha aqui, que eu vi que você tem um currículo que qualquer pessoa gostaria de ter, por tudo que você faz, é empresário. E como empresário, o que é que você trouxe desse adolescente para sua empresa? O que você pode trazer assim? Eu vou levar isso aqui. Na época, quando eu comecei a trabalhar exatamente nessa empresa, né, você começa a ver pessoas se vestindo melhor, tendo um carro. Não é você pensar em ser rico, mas e também ter as coisas. Meu pai, muito simples, né? Meu pai, vigilante. E não sabe ler nem escrever. Meu pai tá vivo, minha mãe também, não é? Um beijo para eles. Como é que é o nome do seu pai? José Manuel da Silva. Ô, seu Zé Manuel, parabéns, viu, pelo seu filho. Como é o nome da sua mãe? Cremilda Maria de Lima. Ah, Cremilda, você falou o nome da sua mãe, não falou o nome do seu pai no começo do programa. Do pai. Dona Cremilda, um abraço pra senhora, tá aqui. Deve ter um orgulho danado de você. Danado. Onde meu pai chega e diz, olha, professor Wellington. Pai, não precisa ficar falando o tempo todo. Não, mas tem que falar. Mas hoje eu já me acostumei. Na verdade, eu deixo ele falar mesmo. Prossiga. Todo mundo tem que pensar, não por ambição, não por inveja, mas nós temos o melhor. Nós somos filhos de Deus. Né? O Criador deixou para nós tudo de melhor. E eu acho que a gente precisa procurar esse melhor. E você... Eu comecei a entender que o conhecimento poderia levar a gente para um lugar melhor. E aí, como eu disse a você, minha infância, eu não tive bicicleta, eu não tive muito brinquedo. A galera tinha bicicleta, a galera tinha tudo, eu não tinha. Agora é a hora. Né? Aí eu disse... E quando eu comecei a ter esse contato com esse mundo aí, meio que eu fui impulsionado a entender que eu tenho que gostar de aprender. Nunca fui um aluno preguiçoso, não. Sempre gostei de estudar. Nunca fui um aluno que gostei de perturbar na escola. Mas você, quando não tem tanta cultura na sua casa e quando você estuda numa rede pública de ensino, que eu vim da rede pública, você dificilmente é impulsionado dentro da cultura do colégio público
Claro, não posso comparar hoje com a década de 90, começo dos anos 2000. Né? Hoje a gente vive uma realidade que razoavelmente você tem algumas escolas técnicas, algumas escolas que você vai encontrar professores que vai te estimular. Aquilo que você não tem em casa, muitas vezes o cara vai te mostrar um caminho. Hoje, como professor, eu também dou aula em colégio, dou aula em 3 escolas de Recife. Eu tento exatamente ser esse cara, esse professor que, além da aula, eu preciso deixar algo a mais para esse cara. Mostrar o caminho, né? Para eles. Uma dica de um livro, né, que mudou a minha vida, que me ajudou. E aí eu comecei, não, eu tenho que estudar, então eu vou fazer uma faculdade. Mas aí, a faculdade, logicamente, que eu deveria ter feito seria informática. Era o óbvio, né? Era o óbvio, né? Só que aí entra aquela questão de não se sentir capaz. Eu não me senti capaz em passar informática na Federal. Que na época tinha aqui na Universidade Rural de Pernambuco o curso de licenciatura em informática ou ciência da computação na Federal. E também na UPE. Pagar na Católica, isso aí seria algo impossível naquele momento. Então, o que é que eu pensei? Eu vou fazer um curso superior para, paralelamente, desenvolver um trabalho acadêmico junto com a formação técnica que eu tenho aqui de instrutor de informática. E aí eu decidi fazer História, que era uma disciplina... Não é porque era um curso menos concorrido, porque História e Letras é um dos cursos mais concorridos, né, nas licenciaturas. Mas foi onde por eu gostar da disciplina, eu disse... Eu acredito que se eu me esforçar um pouquinho aqui eu consigo. E aí aconteceu, né? Eu fiz vestibular em 2002, consegui entrar e cursei História. E aí foi um outro momento da minha vida, porque agora eu estou vivendo um mundo acadêmico. Eu conhecia o mundo dos negócios, conhecia o mundo empresarial, já trabalhava com muita gente importante, mas eu era muito jovem, 20 e poucos anos, mas eu não conhecia o mundo universitário, o mundo acadêmico. E aí foi uma mudança dentro de mim muito forte. Você ter acesso a livros, a clássicos, você mergulhar no universo de ser um leitor. Não é? Quando eu era mais jovem, eu não tive acesso. Ganhei um livro de presente. Então a universidade trouxe esse outro lado para mim. Que aí acabou somando demais com o Wellington, que na infância vendia coisa na rua, o Wellington que se tornou instrutor de informática numa escola muito forte, e agora com um curso superior nas costas. Então as coisas foram somando ali, se configurando em algo que ia acontecer. Eu vou levar você direto para a nossa história do empresário Wellington, mas antes deixa eu dar um recado pro pessoal que tá em casa. Gente, ó, vem aí o Terraço Café. O pessoal da produção tá dizendo, não fala isso aqui agora. Eu tenho que falar, gente. Olha, o Terraço Café é aqui mesmo, tá? No Camará, escritório virtual. O Rinaldo tá aqui dizendo, não fala isso agora. Tem que falar. Vocês precisam conhecer. Então ele tá preparando o Terraço Café, vai ser um encontro para os empresários. Cara, que tem uma sacada muito grande. E nós estamos aqui, Wellington, você precisa saber, o pessoal de casa também, isso aqui é o novo, podemos dizer, que é o Porto Digital de Camaragibe. O cara mexe com software, o cara é inteligente, tem várias sacadas, várias ideias, e agora tá me produzindo também. Então o cara é inteligente. Não por isso, mas o cara é bom demais e vem várias novidades aqui dentro do podcast para vocês. Então compartilha essa ideia. Você que tá assistindo agora, meu muito obrigado. Compartilhem para todo mundo. Vai ser bacana. Eu tô conversando com o professor Wellington e eu quero saber qual foi o momento mais desafiador para sua vida, para você chegar e ter essa sacada de empresário. Vamos lá, vamos trazer as histórias agora do empresário. Eu já conheci o adolescente, já conheci o estudante, já conheci o historiador, agora eu quero conhecer, e o pessoal de casa também, o empresário. Eu tive contato com um empresário aqui em Recife, chamado Jefferson. Eu participei de um curso dele, que era Núcleo Preparatório para o Enem, NPE. Então era o professor de história desse curso. Conhecido, né? Conhecido, muito forte esse curso era. A gente lotava auditórios para coisa de 2, 3 mil pessoas. Era algo fantástico, né? E eu era muito jovem, então trabalhar com público para mim nunca foi dificuldade. Então... Já sabia vender? Já sabia vender. Para quem vendeu o bolo de goma... Já me virava, né? 2 mil pessoas era tranquilo demais. Então, e ali eu tive contato com outro empresário. Tive contato com o Vital, da Interdata. E aí eu conheci... Jefferson, um outro empresário também fantástico, um cara obstinado. Me diz com quem te andas, que te direis quem és. Que te direi quem és, exatamente. E aí,
Infelizmente, ocorreram algumas questões que o NPE em Recife não pôde dar continuidade. E aí, o que é que aconteceu? Aquela minha experiência em trabalhar em um cursinho colocou uma sementinha ali no meu coração, que foi de me sentir capaz em administrar um negócio na área de educação. Já tinha tido essa experiência já na Interdata, curso também, e com o núcleo preparatório para o Enem. E ali a gente vai olhando tudo que está acontecendo. Né? Então, eu te fiz uma pergunta, não te atrapalhando e já te atrapalhando no início. Aí eu perguntei aqui pra ele, né? Pra entender um pouco da história do Wellington, eu vou e pergunto pra ele: como é que surgiu a ideia da empresa? Aí ele falou assim: pra não ser empregado de ninguém. Foi uma sacada. Exato, porque ser professor, meus amigos professores, né, sabem muito bem disso. Nossa categoria trabalha muito. A gente trabalha dentro de sala de aula e fora de sala de aula. E não tem uma valorização, né? Não somos valorizados. A gente é uma cobrança muito grande dos pais, é uma cobrança muito grande da instituição, nós somos cobrados também pelos alunos, nós não podemos errar. Então a gente tem prazo, tem data, é um trabalho muito cansativo, não tem como você negar. O professor no Brasil, ele trabalha muito e ele tem que dar aula em 3, 4 escolas para conseguir ter uma renda ali. Ele vai ali, ganha 2.000, aqui ganha 1.000, ali ganha 600, 700. Então ele trabalha até de noite, sábado e domingo. Eu ia para Gravatar dar aula, em cursinho. O cara me pegava no 10 e me levava para Gravatar, Caruaru, para eu dar aula de história. Na época eu estava querendo construir minha casa. Então eu olhava para toda aquela dificuldade e eu vi o seguinte: como conhecedor da história, conhecedor da história do capitalismo, conhecedor do Karl Marx, etc. e tal, não é? Concordando com algumas ideias e com outras não. Mas eu olhava assim e eu dizia o seguinte: cara, essa corrida dos ratos, todo mundo faz. Todo mundo tem a sua corrida dos ratos. Mas eu vou tentar tornar a minha menos traumática, menos sofrida. Eu não quero trabalhar há 35 anos para poder ter uma grana razoável. E você vê todo mundo ali nessa questão de desvalorização do professor, todo mundo dando o máximo, você dando o máximo, não consegue sair do lugar, fala assim: eu vou virar patrão agora. Eu vou fazer meu próprio negócio, porque não é possível. Eu já visualizava isso lá na Interdata. Então, lá na Interdata, eu tive esse acesso, essa possibilidade de vislumbrar um gestor, um coordenador, alguém que tinha uma posição dentro da empresa que ganhava mais do que eu. Uhum. E, às vezes, uma coisa que é muito, como é que eu posso dizer, que balança demais a gente, é o seguinte: não menosprezando o trabalho de ninguém. Sim. Mas é quando você está dentro de várias empresas e você vê que você tem um potencial tão bom. Eu sou além disso aqui, né? Que eu posso fazer isso aqui também, e se eu fizer, possivelmente eu posso fazer melhor. Então eu ficava com essa sensação dentro de mim, que eu tinha uma remuneração para algo que eu desenvolvia, que eu me achava bom e que eu poderia ganhar um pouco mais. E que eu saberia fazer também aquilo ali. Então eu comecei a perceber que vender é um negócio que dá dinheiro. Já pegando o start de adolescente. Já de adolescente. Não, eu era um único aluno da 5ª série que chegava no colégio com 12, 15, 20 reais no bolso. Porque como eu tinha vendido bolo de goma à tarde, eu dava o dinheiro para minha mãe. E aí, quando eu ia para a escola de manhã, eu chegava na escola para comprar as coisas, eu tinha dinheiro. Eu tinha 8 reais, eu tinha 12, eu tinha 15, eu tinha 20. Pô, tua mãe te deu? Eu disse: não, eu vendo coisa na rua. E eu não tinha vergonha de dizer isso. Tu vende o quê? Oxe, tu tem coragem de vender coisa na rua? Eu digo: e eu tô com dinheiro para comprar aqui, tu não estás. Na verdade, essa coragem de vender desde a infância, ela faz você ter coragem de dizer: agora eu vou empreender. Exato. Porque o cara que tem medo de empreender, que tem medo de falar assim: eu vou fazer isso aqui, ele é fadado ao fracasso. Você tem que acreditar. Eu tenho isso aqui, eu acredito nisso e eu vou focar. Foi o que você... É a história que você está contando. Você acreditou, tá? Mas todo mundo nasceu para ser empresário? Eu acho que todo mundo tem um dom. Senão todo mundo seria empresário. Mas eu acho que a sua história pode impulsionar alguém que está assistindo a gente a se tornar, de repente, através da sua história, esse empresário. Eu vou dar uma dica de livro aqui, que se eu tivesse lido esse livro quando eu tinha 20... quando eu tinha 20 anos, esse livro não existia ainda. Esse livro é de alguns anos atrás. Tem um livro que é uma relíquia. Fantástico esse livro. Almanaque de Naval. Se você quer aprender sobre felicidade e riqueza,
Agora eu tô curioso. Você vai ter que me dar depois a dica para... Olha, eu ler já. Se eu tivesse lido esse livro, alguns anos atrás, eu tinha acelerado meus resultados em 10 vezes. Esse cara, ele entra na sua mente de um jeito que ele é muito bom. Contato com o Vale do Silício, o cara é do mundo dos negócios e é fantástico. Ele não traz, e não é aquele livrinho de mais do mesmo. Ele é muito profundo no que ele fala. Então, num dos capítulos do livro, ele fala que na nossa infância é muito natural. Aquilo que a gente executa na vida adulta, na nossa infância a gente ter vivenciado algo muito parecido. Não sei se na sua infância você brincou de se comunicar, você teve algum contato com alguma coisa que se relacionasse a comunicação, aparecer, a falar, se comunicar. Aquilo era uma brincadeira, mas ficou algo dentro de você ali. Então, o Naval, ele conta um pouco dessa história que o meio, né? Max Weber diz que a gente é produto do meio. Sim. Não é? Então, o que é que acontece? Isso é super real. Então, quem tem um filho em casa, quem tem filho, tem que aprender, tem que ensinar esse menino as despesas da casa, finanças, comunicação, um curso de inglês. Você tem que se especializar numa área para você ser bom. E aí, colégio vai passar. 90% que você aprende na escola, você não vai usar. A vida, né? 90% que você vai aprender na faculdade, você também não vai usar. A vida é a grande faculdade, né? Eu não estou dizendo que o colégio que não é importante. Necessário. Ele é necessário e ele é super importante. Eu sou professor e sei o quanto é importante. Mas eu sei o quanto o aluno não vai usar física a vida toda. Não vai usar história nem geografia a vida toda. A vida toda. Então, ele vai passar por esse momento, mas ele tem que desenvolver algumas habilidades específicas, se desenvolver em algo e ser muito bom naquilo ali. Na verdade, eu não sou entrevistado, mas você tocou no assunto e não vou deixar você curioso. Na minha infância, eu fui aquela criança muito solitária e eu sempre imaginei uma rádio. Né? Eu ficava o dia todinho, imagina, uma criança conversando atrás de casa, fazendo uma programação, e minha mãe dizia assim, é doido, o bichinho não... Mas veja, a conexão que tem do seu passado com o que você executa hoje. Então, assim, o que eu vivi no passado, de uma maneira que foi por necessidade, que foi também traumática, mas, de certa forma, me preparou. Aquilo que eu vivi ali entre os meus 16 e 20 anos, também me preparou esse contato com esses empresários. E poder pensar o seguinte, poxa, eu consigo fazer isso aí também bem feito. E aí foi quando, em 2014, né, eu vendi um Fiat Uno 95. Sempre tem essa história. Né? Flávio Augusto diz que usou o cheque especial, né? Ele pegou lá 25 mil de cheque especial e disse, vou começar o curso de inglês. Tum, começou. Começar no cheque especial é coisa pra doido, viu? Mas porque eu... Vender o Fiat também é coisa pra doido. E pior que pra eu comprar esse Fiat, foi engraçado, mas porque eu tinha 2 mil, fiz um empréstimo no banco, que quase que não era aprovado, quase que eu choro na frente da menina lá do... Aprova, por favor. Porque eu não ia aprovar o restante do dinheiro. Ela disse, mas só vai aprovar 1.000 e pouco. Eu disse, moça, veja só. Eu vou dizer agora por que eu quero esse dinheiro. O meu vizinho na frente de casa, ele tem um Fiat Uno. Eu não tenho um carro. E eu preciso ter um carro. Pra ir pra escola dar aula, eu já estava dando aula. E aí eu disse o seguinte, olha, eu tenho 2 mil ou 1.000 em quebradinho. Eu preciso de X. E outra parte eu vou receber e vai completar. E aí, se ele tá com esse carro para vender por 5.500, mas se eu chegar lá com 5 mil, ele vai pegar. Veja aí como é que a senhora faz. Ela foi lá dentro. Conversou com o gerente. Daqui a pouco ela falou assim, vai liberar. Vamos ver aqui uma parcela que dá no teu bolso. Você consegue pagar quanto? Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Eu comprei esse carro, fiquei um tempo com ele. Me ajudou muito, demais. Mas aí, eu comecei a juntar um dinheiro pensando em abrir um negócio. Já em 2012, 2011. Já é o pensamento do empreendedor, já né? Já estava ali matutando, poxa, eu tenho que desenvolver algo naquilo que eu sei fazer. Eu não posso também aventurar numa área que não é a minha. Uma dica que eu sempre dou, não vá desenvolver, não desenvolva um negócio numa área que você não tem expertise. Você tem que descobrir aquilo que você sabe fazer. Wellington, posso até trazer o exemplo do cara que tem ali um quiosquezinho, né? A quitandazinha, sei lá, um fiteirozinho na esquina, e ele dá certo com o fiteiro. Aí o cara, olho gordo, passa e fala assim, mas fulano deu certo com o fiteiro ali da esquina. Eu vou colocar um. Talvez o cara não tenha o mesmo talento e o mesmo jeito para fazer aquele negócio e conversar, deixar um ambiente legal,
Não é? A É amizade, diferente. a relação que a pessoa que ele tem com a comunidade. Eu vou comprar Até para ter um fulano. fiteiro, você tem que saber o que você faz, o que você, na verdade, o que você conhece para você dar certo e ser um sucesso. Credibilidade, autoridade. As pessoas, quando querem comprar algo seu, é porque você conseguiu transmitir uma credibilidade, uma confiança ao ponto de a pessoa pagar por aquilo ali. Então, se você não consegue, se você não tem essa habilidade, não vou comprar. Você vai comprar 3 quadras depois, mas não compra naquele cabo que tá mais perto, não vou comprar ela em fulano. Porque alguma coisa fulano atrai um pouco mais, a conversa é legal, não é? Enfim, tem algo ali que você se sente mais próximo dele. Você vendeu seu Fiat. Vendi o Fiat, e aí eu vendi o Fiat. Você quer comprar um Fiat porque você quer mostrar pro vizinho e você vende o Fiat, pô. Já vi. Entendi mais nada agora. E aí eu disse, vou ficar a pé, mas eu vou usar a parte de cima da minha casa. Foi onde surgiu a primeira unidade, que é a unidade Cosme Damião, em cima da minha casa. Então, com a venda do Fiat, eu consegui comprar algumas cadeiras, consegui colocar a parede pela metade, né? Não foi nem a parede toda, pela metade, e terminar a coberta. O começo não é fácil, né? Não, é muito difícil. Mas não chegou nenhum sócio, não, porque eu já ouvi cada história que o cara chega assim e fala assim: você tem uma ideia? O cara, eu vou entrar com você. Não chegou ninguém, e depois dá errado. Porque não é o sonho do cara, né? Não é o talento do cara. Pronto, Tem como dar certo. Uma coisa que eu escutava muito na Interdata, Vital era um empresário solitário. Ele não tinha Sócio. sócio, mas ele tinha dor de cabeça nas franquias. E que na época a gente chamava de franchise. Não é? Foi longe agora. Foi longe. Então, ele tinha várias unidades. E eu via o aperreio dele com o cara que abriu, que usava a marca e não tinha a mesma vontade que ele. Então, assim, de É certa quase forma... a história do cara do fiteiro, né? Exato. Então, uma coisa que eu tinha comigo era o seguinte: não abro um negócio, pelo menos naquele momento ali, com sócio. A decisão é monocrática, a decisão vai ser minha e vai ser da maneira como eu desenhar o negócio. Mas Não- você Não por fazia. eu ser individualista, de modo algum. Você de modo fazia algum. a previsão para ter resultado a longo prazo, a médio prazo? A longo prazo. A longo prazo. A longo prazo. Porque quando eu abri um negócio, ninguém abre um negócio para ganhar lucro logo no primeiro ano. Então, assim, a banca de estudo hoje tem 10 anos, mas eu comecei a ter lucro no 5º ano. Foi quando o dinheiro do Fiat voltou. Foi quando... 5 anos. Foi. E durante esses 5 anos, o que passa na sua cabeça? Você quer desistir? É cansativo? Porque, veja, quem está empreendendo é porque precisa de dinheiro. Ninguém vai empreender uma coisa porque não precisa. E você empreende, se for uma coisa a curto prazo ou a longo prazo, você quer o resultado daquilo que você está fazendo. E aí, quando não vem, você fala assim, poxa, eu vou desistir. Aconteceu com você? Não desisti. Mas o cansaço, ele vai vir. Porque naquele momento ali eu era o administrador, o cara que lavava o banheiro. Faz tudo, né? Tudo. Como eu sabia muito bem informática, lembra da história de informática? Sim. Então, formatar a apostila, imprimir, encadernar, comprar. Então, assim, ao invés de... Hoje uma gráfica faz isso pra mim, né? Tudo é mais fácil, né? Mas eu ia na cidade procurar onde é que vende espiral. Onde é que eu ponho uma máquina de furar. Eu fazia tudo naquele momento ali. Porque não tinha como eu ter uma pessoa pagar para alguém. Porque no começo você precisa realmente... Todo começo é difícil, mas depois você tem que começar a desmembrar a empresa. Você tem que ter outras pessoas fazendo aquilo ali para você. Né? Mas desistir não, porque não era só o dinheiro. O dinheiro ele veio no primeiro momento. Eu vou abrir um negócio para poder não viver só com o meu salário de aula. Eu preciso ter uma renda, uma segunda renda. Era o que eu pensava também. E eu tinha estudado sobre isso e eu via o seguinte, que para poder você ganhar um pouquinho mais, a gente precisa ter 1, 2, 3 rendas. Uma renda passiva, uma renda, etc. Enfim, investir. Eu não tinha dinheiro para investir, mas eu poderia abrir um negócio dentro daquilo que eu sabia fazer. Trabalhar com educação. E aí eu disse, vou abrir um reforço escolar e vou depois fazer um preparatório para o Enem e para a escola técnica. A ideia começou a se formatar, porque eu já tinha vivido tudo isso. Então estava tudo muito simples na minha mente. 1 ano ou 2 anos de reforço. Meus alunos do reforço do 8º e 9º ano vão fazer meu preparatório para a escola técnica. E depois eles vão voltar no ensino médio para fazer meu curso do Enem. Então as coisas meio que assim, de forma rústica, né? A grosso modo. Mas hoje acontece exatamente isso. Você conseguiu reunir quantos alunos no momento? A gente abriu reforço escolar com 12 alunos. 12 alunos. 12 alunos. E no final do ano a gente fez uma revisão para a escola técnica
com 9 alunos e uma revisão para o Enem com 16 alunos. Ou seja, para quem não tinha nada, o chão batido, não era nem cerâmica, não E tinha tava nada. lá gente acreditando? Com um ventiladorzinho velho girando. E hoje, quantos alunos você tem lá? Hoje, a gente tem 145 alunos. Nas duas unidades? Somando as 2 unidades, já agora em fevereiro, março, as matrículas estão abertas, mas a gente já começou o ano com 145 alunos. Coisa boa. E ao longo de 10 anos... Já pode pagar uma pizza pra mim no final do dá programa. pra pagar. E ao longo de 10 anos, quase 2.000 alunos já passaram pela banca de estudo. Isso é bom, né? Essas histórias são muito inspiradoras. Alunos de periferia, de simples, direito, engenharia, psicologia, professores, odonto, que você imagina. Você sabe que você está contando essa história toda aqui para mim e para o pessoal que está acompanhando em casa também, e nos bastidores aqui também o pessoal que está acompanhando. Sabe? Mas o que impulsiona é o testemunho de vida. As pessoas veem que você tem ali um comprometimento, você está ali se dedicando. Eu acho que os seus alunos devem ter visto isso também. Porque no início da nossa conversa você falou de uma coisa chamada vontade. Isso. Se você não tem vontade para fazer a coisa, desista. Não quero que ninguém desista de nada, não. Mas você precisa ter vontade. Quando você falou, você até perguntou, por que você queria abrir um negócio? Para poder ganhar mais. Eu não queria ser funcionário das pessoas o resto da minha vida. Isso é verdade no primeiro momento. Mas quando a gente começa a estudar e aprender o que é empreender, o que é um negócio, o que é uma marca, então o dinheiro ele fica no segundo plano. E o dinheiro vai ser, na verdade, uma consequência. Se você tentar abrir um negócio pensando só no dinheiro, não vai dar certo. Talvez ali algum ano ou 2. Sabe por quê? Não tem propósito. O teu fiteiro não tem propósito. A tua empresa não tem propósito. Você não está encaixado no mercado. Como você contribui? Qual é o problema? Você está resolvendo o problema de quem na sociedade? Então, quando você vai abrir um negócio, você tem que entender que seu negócio vai resolver o problema de alguém. E ao resolver o problema de alguém, você está servindo a população. Você está servindo a sociedade. Você está empregando pessoas. Então, o dinheiro hoje... Não sou milionário ainda... Né? Vai chegar lá. Mas a gente vai chegar lá. Mas hoje não é mais empreender por causa do dinheiro. Porque eu consigo razoavelmente viver bem com minha família. Não é mais o dinheiro. É o seguinte, a banca de estudo, eu quero colocar ela numa posição onde ela transforme a vida de estudantes aqui na cidade de Camaragibe, na nossa unidade aqui, e depois de outras cidades também. Meninos que, como eu, minha mãe, para pagar meu curso pré-vestibular, vendeu Avon de porta em porta. Tem que vender de porta em porta, né? Eu fiz meu curso preparatório para o Enem e de lá do meu concorrente, é do lado do meu curso hoje. Um abraço para Pedro, do Colégio de Curso Opção. Tenho um carinho muito grande por ele. Pedro. Grande Inclusive, Pedro. Pedro vai passar por aqui, né, produção? Claro, Pedro vai passar por aqui também. Pedro vai passar para contar a história dele aqui também. Vou ficar muito feliz em ouvir a história de Pedro. Mas, Wellington, me responda uma coisa. Nesse percurso, você enxerga que teve algum erro de percurso? Erro toda. E qual que você pode trazer aqui como exemplo? Você pode trazer algum exemplo? Eu errei nisso aqui. Às vezes, quando a empresa começa a crescer, você vai ter que escolher pessoas para trabalhar com você. E aí, se você não tem uma equipe que está contigo ali, não só pelo dinheiro, mas acreditando no projeto, vai dar errado. Mas aí quase sempre as pessoas se aproximam de você, não é porque... Quem acredita no projeto é quem está impulsionando o projeto, então acredita. E as pessoas às vezes estão ali do seu lado, tipo, parecendo aqueles vampiros sugador, porque eles querem realmente tirar proveito do que você está fazendo. As pessoas enxergam em você um potencial, enxergam que você pode dar um dinheirinho para ele, porque todo mundo quer o dinheiro. Não que o dinheiro seja ruim, é importante na vida de todo mundo. Mas se a gente começar a entender o nosso valor enquanto pessoa, enquanto empreendedor, enquanto profissional, a gente vai poder ganhar muito mais, mas podendo se lapidar e sendo melhor, né? Olho no olho, clareza, desde o primeiro momento até o momento que não dá. Você vai ter que chegar para a pessoa e dizer, não dá mais para a gente continuar trabalhando junto, não. Então, se você consegue manter isso, a galera começa a acreditar em você. Você tem que ser sincero, do começo ao fim. Selecionar com muita calma essas pessoas que vão estar dentro do teu negócio, mostrando para ela o potencial do negócio, mas também deixando muito claro, se não quiser mais,
me avise que você sai. E muitas delas, não sei se foi o seu erro, fica ali perto de você, em vez de te ajudar, te atrapalha, né? Mas aí você tem que... eu não comungo da ideia de que se alguém não tá dando certo, você tem que descartar logo de cara. Você tem que chamar a pessoa nos bastidores, né? Aquela máxima. A gente corrige nos bastidores e a gente elogia em público. Então você tem que acreditar nas pessoas. O cara tá errando, a menina tá errando, você vai chegar lá e vai ensinar. Porque tudo pode ter um script, tudo pode ser ensinado. A função depois ela passa um pouco por uma questão, se o cara trabalha com vendas, tem técnica de vendas, se você é professor, melhora a tua comunicação. Eu já tive professor inteligentíssimo, mas o cara era muito ruim de comunicação. O cara não era bom de comunicação. E aí os alunos acabavam reclamando da maneira como ele ministrava a aula. Mas eu cheguei nos bastidores, conversei com ele uma vez, 2 vezes. A gente tem que melhorar na comunicação, se solta um pouco mais. Assim, alguns professores também, né? A gente precisa se vestir um pouco melhor, né? A gente tem que estar trabalhando com o público, a gente tem que chegar, tá bem, passar ali, não posso chegar assim, poxa, de todo jeito. As pessoas é muita imagem, né? Muita imagem. E isso não vai ser por uma questão de vaidade, vai ser por uma questão de você se sentir bem. Poxa, é legal trabalhar bem vestido. Sim. É legal você chegar na empresa, chegar na escola, você vai dar uma aula e você tá... Você passa seriedade, né? Você passa seriedade no trabalho e você valoriza o que você faz. Exatamente. Eu vou trabalhar de mão Você gelada. acaba tendo postura. Uma postura, a roupa que você tá dizendo, minha linguagem corporal comunga com a tua empresa aqui. Então tem coisas que você tem que ir corrigindo. Até chegar um momento que o cara, você tá percebendo que você tá falando, o cara não quer te ouvir. Aí você tem que chegar para ele de forma muito clara e dizer assim, já conversei contigo 2 vezes. Agora, Então tchau. foi o seguinte, tem condições de mudar? A resposta vai ser binária aqui agora. É sim ou não. Sem arrodear. Não é sem arrodear. Dá ou não dá pra gente estar junto. Se der, eu não tenho sócio. Então, nesse caso aqui, vai ter que ser do meu jeito, irmão. Tem coisa que você vai pedir opinião, você vai pedir opinião. É importante ouvir as pessoas. Mas você tem que sentir aquilo que você acha que dentro da sua empresa vai dar certo. Mas quando você tem um objetivo e o objetivo é muito claro, e às vezes as pessoas dão uma opinião aleatória e ela não sabe do seu objetivo, então ela... Tem gente que não sabe nem o que está dizendo, na verdade, né? Ué, deixa eu dar mais um recado. A gente está chegando já ao finalzinho desse momento aqui tão legal, o nosso primeiro podcast. Mas deixa eu dizer para vocês que eu estou todos os dias, das 8 da manhã às 11 horas, no programa Jonas Silva, na Câmara FM, que você pode também acompanhar pelo site, pelo www.camarafm.com.br. E dizer que a produção... Eu posso falar aqui que a gente, nos próximos podcasts, vai ter aqui, passando na sua tela, o nosso... Posso falar? Já posso? Eu tenho que pedir autorização aqui da produção. O próximo podcast, a gente vai dar prêmios. Fica ligado aqui no nosso programa, né, desse podcast bacana. Vai passar aqui... Tá? O empresário. Toda vez que você vê o empresário, você vai notando quantas vezes ele passou. Você vai no direct e diz quantas vezes ele passou, porque vai valer prêmio, vai valer Pix. O pessoal gosta de dinheiro, né? Tem prêmio também, tem kit. Tem um monte de coisa que a gente vai aqui bolar pra vocês. Vai ser bem bacana para que vocês fiquem ligados. Como hoje é o primeiro, tá? Eu vou pedir para o nosso operador, coloque aqui o chefe, por favor, o pessoal conhecer o chefe. Pronto, coloque aqui o chefe. Pronto, mostra aqui o pessoal. Tá aqui, ó. É esse aqui, ó. O chefe é esse aqui, tá bom? Você vai conhecer. Próximo podcast, o chefe tá aqui, ó, passando na sua tela e vai valer prêmios. Já viu aqui? Tá aqui o chefe, ó, passando. Passa de novo. Pronto, é esse chefe aqui. Já vá se familiarizando com ele, porque no próximo podcast ele tá aqui e ele vai te dar prêmios. Gostou da ideia? Muito boa. Wellington, vou fazer perguntas rápidas aqui agora pra você e quero que você seja muito rápido. Parece que é o programa da Xuxa agora. Quem é Deus pra você? Deus é tudo. Né? Deus é toda a potência, todo sentido de nós estarmos aqui. Né? Sem família. A família é a base. É onde você cria suas conexões, é o seu porto seguro. A sua empresa? É um legado que eu quero deixar no ramo da educação. Certa vez eu escutei Flávio Augusto dizer algo que eu comunguei com a ideia. Ele disse assim, a gente não cria uma empresa pra gente para sempre. Que a gente vai ficar, a gente vai morrer. Mas você tem que entender qual é o momento que você vai ter que passar essa empresa para alguém. Talvez não seja nem alguém da sua família. Um sonho? Um sonho é conseguir desenvolver um projeto em educação de forma gratuita para alunos de periferia.
Bacana. E agora, dentro dessa sua história toda que você contou, o que foi que no meio do caminho, todo mundo tem uma história de alegria, de superação, empresário, empreendedor, mas tem uma história de tristeza. Qual foi a história durante esse seu percurso que lhe deixou triste? O empreendedor, a gente sofre bastante com as pessoas que estão próximas a nós, de não terem a coragem de falar para a gente olho no olho. Então, assim, eu tive pessoas, amigos, colegas de profissão, que você acaba descobrindo, né, por uma forma ou outra, que estava ali metendo pau em tu, né? Falando da maneira como tu executava, enfim. E muitas vezes expondo você diante de outras pessoas que também são seus colegas. Então, assim, o empreendedor, o empresário, que trabalha com público, com muita gente mesmo, no caso é o meu caso, a gente não vai agradar todo mundo. Então, a gente tem que estar muito assim, muito tranquilo no que está fazendo. E eu sempre digo, a gente tem 20 segundos, aconteceu algo negativo aqui agora. Pronto, eu tenho 20 segundos para esquecer. Daqui a pouco eu sigo. Então, eu aprendi a não absorver mais. Então, pode acontecer, vai acontecer. Mas aconteceu algum momento? Aconteceram vários momentos. Insistente. No primeiro momento fiquei triste. Poxa, mas fulano falou isso de mim. Alguém tentou te expor, então? Tentou expor, não era necessário dessa forma. Mas também tem gente desnecessário, pelo amor de Deus. Mas depois eu comecei a aprender que aquilo não vai. No outro dia, a empresa continua. Já foi, né? Então, assim, hoje eu tenho 10 segundos para... Eu vou lhe ouvir... isso, fulano falou isso, foi. É o respire fundo, né? Falou. Eu descobri algo, foi. O que é que a gente vai fazer agora mesmo? Não é? Qual é a próxima matrícula que a gente vai fechar? Pronto, qual é o próximo passo que a gente vai dar? Qual é o próximo horário que a gente vai agendar? Já deletei. Então, não é que você vai ficando insensível, mas é porque o legado que você quer fazer é muito maior do que aquela pessoa. Você vai aprendendo com os seus próprios erros também, né? E é muito maior do que aquela pessoa. Porque, veja só, ao invés de você estar discutindo uma ideia, estar discutindo como desenvolver um negócio melhor, você vai estar falando de características de pessoas. Não é? Se você quer somar, chega para mim e diz, vamos por esse caminho, vamos tentar isso aqui, eu estou com essa ideia aqui. Mas você falar mal. Então, assim, no começo, eu trazia um pouquinho pro pessoal. Machucava. Levava pro coração. Levava pro coração. Mas depois a gente passa a olhar e dizer o seguinte, eu não dependo dessa opinião de fulano para que as coisas aconteçam. Então pode continuar falando que eu vou continuar fazendo. Eu vou pedir para você olhar para a câmera e agradecer pro Rinaldo, tá? O Rinaldo Dutra. Porque essa sua história aqui vai se eternizar, tá? Vai estar sendo contada também em um livro. Essa ideia é bem bacana e tá todo mundo que passar por aqui vai eternizar a história, tanto aqui no YouTube como também aqui no Instagram, mas vai poder ter esse livro, vai poder ter esse livro de forma física para poder eternizar essa história. Então agradeça pro cara, que é o cara das ideias, olha pra câmera, pra sua câmera aqui e agradeça a ele. Bem, Reinaldo, é uma ideia fantástica trazer para a Camaragibe, né? Esse momento aqui, onde outros empreendedores, alguém que está começando o negócio, vai ter informação, vai inspirar. Então, assim, é uma ideia que não pode parar, tem que continuar. Diversos empresários irão passar por aqui, irão contar sua história. E isso que vocês, né, junto com o Reinaldo, iniciaram é fantástico. Porque 1h30 de podcast, eu gosto muito de ouvir no carro, quando eu vou buscar minha filha na escola, quando eu estou indo trabalhar, não é? Quando eu li o livro, quero deixar essa dica aqui para a galera que está empreendendo aí, não é? O Almanac de Naval. Tá me devendo, livro é um espetáculo. Agora tá me devendo. Então fica essa dica aqui. Então, quando você tem acesso a essas informações, isso você ganha 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio na tua empresa para tu resolver um negócio ali, ó. E de forma gratuita. Não precisou você comprar um livro, não precisou. Então, assim, de forma gratuita, vocês estão contribuindo. Então, muito obrigado pelo convite, né, ao Reinaldo. E o primeiro podcast, né? Eu vou usar uma expressão bem parecida que é chula, mas não é. Você tá tirando o cabaço disso aqui. Com educação, né? Com educação. Falar de educação. Uma empresa na área de educação, a educação é um ramo difícil.
para fazer. Em vários... Mas eu tô falando do cabaço, que é uma coisa que é uma cabaça, tá? Que a gente vai redondo. lá. Você tá tirando a cabaça do... Meu amigo Wellington, foi muito bom ter você aqui com a gente. Foi fantástico. Inclusive a sua história. Você contando tudo isso aqui pra gente, eu me vejo muito, em muitos aspectos que você falou aí, eu me vejo muito, vejo muita coisa que eu passei na sua história e espero que muita gente tenha aprendido com ela. Exatamente sobre isso aí, você se identificar. Não é? Hoje, quando você está estudando, você está lendo um livro, a gente se identifica e diz, poxa, se esse cara, que o pai era analfabeto, a mãe estudou até a 5ª série, o boy estudou na rede pública de ensino, tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado, não é? Aos 40 anos, atingiu uma independência financeira, abriu um negócio de 10 anos que está funcionando. O cara olha assim e fala, porra, eu também tenho uma ideia. E hoje você deu oportunidade para todos nós aqui. O Rinaldo está aqui nos bastidores, o Cris, esse cara que está produzindo aqui com a gente também, que é fantástico. Quero aproveitar e mandar um abraço pro Cris e agradecer a ele, porque ele é bem dedicado. Você viu que o cara é muito dedicado aqui, né? Você deu a oportunidade pra gente, todos nós aqui, ler um pouco de você. A gente tá lendo hoje a sua história e primeiríssima mão, porque em breve vai estar no livro, mas a gente já está podendo ler um pouco dessa sua história, que vai com certeza impulsionar muita gente que está querendo começar um curso e acha que não tem condições de começar, de empreender, ou outras áreas também. Você pode empreender, você pode começar com água, vendendo água. Total. E dá certo. Total. E dá certo. Dá certo. Se você acredita, se você tem um bom planejamento, se você estuda, se você se prepara e se torna bom no desenvolvimento daquele trabalho, ele vai dar certo. Não tem como não dar. Aí você perguntou, houve momentos que você errou? Houve vários momentos que eu errei. Mas a questão não é você ficar pensando ali no erro. Eita, e agora, e agora, e agora? Não, peraí, como é que eu corrijo isso aqui? Eu sempre digo à galera que tá junto comigo lá na banca, vamos parar de pensar no problema. O problema aconteceu, agora qual é a solução? Qual é o nome da banca? Banca de Estudo e Aprovação. Muito bom. Quero aproveitar também. Faz o mexão, tá? Banca de Estudo e Aprovação, né? Reforço escolar, preparatório para a escola técnica e Enem. Mas eu quero, sobretudo, mandar um abraço para minha equipe de professores. Certo. Agora, deixa eu lhe dizer, não sei se você cometeu erro no início, mas você não bebeu água, cara. Bebi aqui, ó. Acabou a sua água. Água é bom, tá, gente? Tome água, bastante água, tá? Quando tiver com raiva, tome água. Quando tiver preocupado, tome água. Quando tiver ansioso, como eu e meu amigo Cris, tome água. Água é bom pra vida, água é saudável, não é não? Exato. Gente, Wellington, chegou mesmo o final. Fala assim, você tem que... Tinha mais coisa. Senão não serve. Tinha mais coisa pra falar, mas foi bom. Foi bom? Tinha mais coisa pra falar, mas foi bom, foi muito bom. Então fala, a gente começa tudo de novo, cara. Você manda aqui. Eu te escuto, cara. Tô aqui pra te ouvir. Tem muita história pra contar. Tem muitos bastidores. Tem. Mas, esses bastidores a gente vai pegar em retalho e vai estar no livro, no conto que a gente vai ter. Não é isso mesmo, Rinaldo? Esses bastidores, para quem acompanhou aqui o podcast, tem algumas coisas que as pessoas vão poder acompanhar esses detalhes lá, que você vai passar todos esses detalhes pra gente. Vamos sim. Pra gente produzir uma coisa bonita. E eu tô aqui dizendo o tempo inteiro do Rinaldo, porque realmente não é demagogia, não é missa de corpo presente. O pessoal precisa conhecer esse empreendimento aqui, onde nós estamos agora. E você já conheceu o Terraço? Terraço Café? É aqui em cima, você vai conhecer depois. É uma ideia fantástica. Vem aí o Terraço Café e hoje você por lá também. Boa, no Terraço Café, que é uma ideia nova do Rio. O cara é cheio de ideias, tá? O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Não é? Então, as ideias, elas são elas que vão mover. Tem que ter ideia, a gente tá vivo, tem que fazer a coisa, gente. Veja só, eu sempre digo aos meus alunos, gente, a vida é um jogo e a gente tá no jogo. Eu tô no jogo, você tá no jogo, nós estamos no jogo. Então, assim, bora aprender a jogar? Bora aprender a jogar? Quando a gente morrer, a gente não tem o start. Apertar o botão e começar de novo. Então, a gente só tem uma ficha. Então, essa ficha ela tem que valer muito a pena. Aposte muito, né? Aposto muito. Dá um abraço, dona Cremilda, no seu pai também. Pode deixar. Tá? Com certeza. Lembrei aqui da sua mãe. Minha mãe. Sim, a história dela. Minha mãe é a grande empreendedora da minha infância. É meu verdade. pai. Também meu pai é muito comunicativo. Ele vendeu água.
vendeu bolo de goma. Até pouco tempo, meu pai vendia água e gás, aposentado. Tava vendendo água. Tinha para mais de 150 clientes de água. Sabia, senhor, hein? Inteligente. Aí ele parou de vender água, tava se sentindo um pouquinho cansado, passou os clientes todinho, passou os clientes dele, a carteira de cliente dele. Ele passou para um outro rapaz vendendo água, disse, ó, isso aqui são todos os meus contatos. Foi na casa de cada cliente e disse, você agora vai comprar água com fulano, que eu tô parando. Já fez isso. Inteligente. Foi. Inteligente. E sem cobrar nada. Seu arroba pro pessoal seguir, vá. Antes de eu passar o arroba, deixa eu mandar um abraço. Sim. Para toda a equipe da Banca de Estudo de Aprovação. Tá. Não é? Por mais que a empresa tenha um líder, tenha o idealizador, a gente precisa de pessoas para transformar... Os parceiros, né? Exatamente, precisa de pessoas para transformar aquilo ali em realidade. Então, assim, a gente pode estar ali na linha de frente, captação, pensando em publicidade, marketing, formatando a ideia, mas se você não tiver realmente, no meu caso, que é educação, um corpo docente preparado, a Banca de Estudo de Aprovação, a nossa equipe de professores trabalham nas grandes escolas de Recife. Quando eu digo as grandes escolas, eu estou falando daquelas escolas que estão ali em Boa Viagem, Casa Forte, Tamarineira, nessas regiões. E essa galera está comigo, dando aula, no mesmo nível que eles dão nessas outras escolas também. A gente, há 10 anos, a gente tem as maiores notas de redação do Enem. Mais do que qualquer colégio em Camaragibe. Com todo respeito a todas as escolas, respeito demais, conheço os diretores também, mas é um fato que não tem como a gente, como você questionar. O ano passado a gente teve mais de 11 notas, 900 no Enem. Então, um curso com valor acessível que prepara alunos que são de classe C, D e E. Ele é bem empreendedor, que ele sutilmente ele faz aquele merchan, tipo, já sabe, né? Quando quiser fazer é comigo. Passa o arroba. Então, para toda a minha equipe, professores, Rafaela que trabalha no administrativo, Mariana também, um forte abraço a vocês. Vocês são as rodas, né, que vai conduzindo o nosso curso. E @Banca de Estudo de Aprovação, @Prof. Wellington José. E o nosso canal no YouTube, que tem músicas e paródias. Cara, tem canal, cara. Porque como professor de história... Fala isso pra mim. Nas minhas aulas de história, eu gosto de levar música, paródia. Bom. Pra gente aprender cantando. Bom. Então tá lá o canal também, História Cantada. Né? As últimas 3 bienais. Quer cantar alguma coisa agora aqui? A pré-história corresponde a um longo período que vai do surgimento dos hominídeos até a invenção da escrita. Foi no ano de 1500 que a nossa história começou. Período pré-colonial, Portugal as expedições mandou. Quer saber tudo isso? Vá no canal do professor. E tem uma que os alunos gostam muito, que é... Em 1930 começou Getúlio Vargas no Brasil a governar. Mesmo perdendo as eleições, ele ganhou com o apoio de um levante militar. Getúlio Vargas foi presidente do Brasil. O cara aprende fácil, né? Porque fica fixa, né? Fixa. Ajuda a você lembrar de gatilhos ali. Professor, vou cantar que a gente tá terminando o nosso podcast, mas semana que vem a gente volta. Uma paródia para o podcast, né? Chamar o senhor para isso, né? Pode, dá para você dar. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Aliás, o jingle da Banca de Estudo de Aprovação foi eu que fiz. Foi? Como é que foi o jingle? O jingle eu peguei o violão. O cara, esse podcast termina hoje? Termina, calma aí. Gravei no WhatsApp. Né? E mandei para um amigo meu, João Santos. O cara é um guitarrista fantástico de Recife. Tem um estúdio de gravação, grava jingle, grava tudo. Fiz, João, pega essa música aí. Quero estudar, vou me preparar com dedicação na banca de estudo, aprovação, reforço escolar, preparatório para o IFPE, preparatório ET e para o Enem. Cara, eu mandei desse jeito aqui, com minha voz horrível, no violão para ele. Rapaz, essa vinheta, porque se eu procurar aqui vai demorar um pouquinho. Ele botou uma guitarra, colocou uma bateria com contrabaixo, eu chorei quando ele mandou o arquivo. Você vê, aqui é tudo ao vivo, tá? O senhor pode passar para a nossa produção, que já tá tocando aqui, não tá? Já tá tocando aqui, não tá, produção? Já tá aqui? A música dele tá aqui, pronto. Vem que tradução não precisa colocar aqui não, que a produção já tá colocando aqui, viu? Ó, já tá tocando aqui. Já acharam, tá aqui, ó. Aqui, ó.
Tá aqui, tá tocando aqui. Ah, o senhor não tá ouvindo não, mas tá aqui. Pronto, tá tocando. Fica à vontade. O senhor mandou a produção. Tá tocando. Tá tocando. Tá aqui, Eu ia colocar aqui agora. Tá aqui a musiquinha. Você tá ouvindo a música? Tô ouvindo agora. Você tá ouvindo? Aqui, o senhor ouvindo, ó. Ó aqui. Ó aí. Ficou massa. Tá show de bola. Boa. Muito bom, muito bom. Muito bom. Valeu, gostei. Tá aí então a música. Ele canta e o rapaz coloca aqui. Meu, pá, você é bom demais, hein? Cara, Ele é é bom nessa casa. Foi buscar ligeiro. Tá vendo que aqui todo mundo trabalha, professor? Aqui todo mundo trabalha. Bom, gente, eu vou agradecer agora ao professor, dizer que foi muito bom fazer o nosso primeiro podcast. Foi bacana, foi descontraído, eu aprendi bastante. Semana que vem a gente estaremos de volta a partir das 20 horas com vocês. Você que tá aqui, que pediu alô, que pediu abraço, que a gente não falou em você, manda aqui no direct, tá? Próxima semana eu vou falar de vocês, tá? E lembre-se que vai ter aqui, na próxima semana, o nosso empresáriozinho passando aqui. O empresário vai passar e vai dar prêmio. Você tem que contar quantas vezes ele vai passar. Muito obrigado, meu amigo Rinaldo. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado a quem nos acompanhou no Instagram e aqui no YouTube. Fixa lá a sua mensagem, que na próxima semana também eu vou ler aqui com muito carinho, com muito amor. É segredo. Você vai descobrir próxima semana quem é o nosso convidado. Um abraço para todo mundo. Estarei amanhã no programa Jonas Silva na Câmara. Um abraço para todos. Boa noite. Boa noite.